Olá, galerinha! Vamos para a resenha de mais um livro e dessa vez com um gostinho especial. O livro se chama De Repente Esclerosei, um faz de conta de verdade, de Marina Mafra. É um e-book, isso mesmo, no Kindle, maravilhoso, ótima experiência se quiser experimentar. Interessante, primeiro ponto interessante foi como eu conheci esse livro. Foi através de uma das redes sociais que eu participo, se não me engano, o Instagram. Eu vi alguém comentando sobre o livro, fiquei curioso. Estava numa promoção fantástica na Amazon, ele está disponível, a versão e-book, na Amazon. Fui até lá, li algumas resenhas, achei interessante, adquiri e li. A leitura é muito rápida, o livro não é um livro extenso, é de leitura fácil e assim, adorei. Amei a história. Porque, primeiramente, é algo completamente à parte da minha realidade. Então, faz com que a gente exercite um pouquinho o exercício da empatia, se colocar no lugar do outro. Então, mas sobre o que é a história? Basicamente, conta as idas e vindas da Mitali, que é a personagem principal da história, e como ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Outro ponto interessante, não é simplesmente uma história que alguém criou. Ela é baseada, mesmo que tenha um pouco de história, de fantasia, ela é baseada em fatos reais, de como a autora foi diagnosticada com esclerose múltipla. Então, assim, a história é muito bacana, é muito comovente. E tem uma certa alternância. Momentos você está rindo com os personagens, momento você está chorando com os personagens. Então, assim, é muito emocionante no geral, porque chega num certo momento que você tá quase como que a personagem. Caramba, e agora? Como é que vai ser a vida? Como que vai ser a minha vida? Eu tenho esclerose múltipla, e aí? Não sei nada sobre a doença. Será que eu quero saber? Será que eu quero ter uma ideia de como serão os meus anos futuros? Quantos anos futuros eu terei? Então, assim, é muito bacana, é muito bacana. E se você tem a mente um pouco aberta, se você está aberto a aprendizagens com a leitura de um livro, seja um livro didático ou um livro de ficção, de fantasia, esse livro pode nos ensinar algumas coisas muito interessantes. Quer ver? Olha só. Uma das aprendizagens que eu tirei lendo esse livro. Primeiro, eu não conhecia praticamente nada sobre a doença, então foi muito interessante com o amadurecimento do personagem, perceber também o meu amadurecimento enquanto leitor, conhecendo um pouco mais sobre a doença, quais são os primeiros sintomas, o que o personagem estava sentindo, como ele foi diagnosticado, perceber que não é qualquer médico que pode dar esse diagnóstico, são necessários vários exames. Uma primeira leva de exames, um check-up geral, não é suficiente para diagnosticar. É necessário recorrência de alguns sintomas para então fechar o quadro e falar assim, é esclerose múltipla. Existem inúmeros tratamentos, então não necessariamente o tratamento que o primeiro médico te indicar será o tratamento mais adequado. Então isso tudo foi muito instrutivo, foi muito interessante tomar conhecimento disso tudo. Um outro detalhe, são diversos os sintomas e a personagem passa a participar de um grupo de pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla. E tanto ela quanto eu ficamos assim pasmos com a quantidade diferentes de sintomas. Não tinha naquele grupo ninguém com os mesmos sintomas. Um ou outro se repetia, mas o quadro geral era sempre muito diferente de um para o outro. Então, por isso mesmo que a qualidade de vida pode ser muito diferente e, principalmente, a medicação, o tratamento varia muito de um para o outro, de um paciente para o outro. Então, essa parte de instrução sobre a doença e os sintomas foi muito relevante, foi muito interessante. Outro detalhe, a vida ela sempre nos dá uma segunda chance, às vezes uma terceira, uma quarta,
para reparar algumas situações, alguns pequenos erros, ou que nós cometemos com alguém, ou que outras pessoas cometeram conosco. Mas aí fica um detalhe, será que nós percebemos, será que nós aproveitamos essa segunda chance? Isso fica muito claro no livro, para mim, no que se refere à relação da Mitali, que é a personagem principal, com o pai dela, que, apesar de muito afastado, num determinado momento da história se aproxima. E isso é bom e ruim, mas eu não vou dar spoilers. É muito bacana. Outro detalhe. Por vezes, nós lançamos ao universo, a Deus em nossas orações, ou ao ser que a gente acredita reger nossa vida e tudo mais, inúmeras preces, orações fervorosas, querendo muito que algo aconteça. E às vezes essas preces são atendidas. Só que nós, com todas as nossas falhas, com o nosso lado humano, nem sempre percebemos isso. Ou nem sempre essas orações são atendidas da forma como a gente gostaria. Mas de fato ela nos leva a conseguir o que a gente desejava. Mas aí a nossa condição humana às vezes bloqueia a nossa visão, não nos permite enxergar isso. E aqui eu estou fazendo uma referência à lenda dos Tsurus. E como essa lenda e como a prática dessa lenda ajudou a Mitali a superar alguns bloqueios e alguns traumas. É muito interessante. Então, fica atento quando você pede algo ao universo, quando você pede algo a Deus. Pode ser que você de fato está recebendo no seu dia a dia, só que você ainda não atingiu a maturidade necessária ainda para perceber isso. Por exemplo, uma referência rápida. Às vezes nós pedimos em nossas orações: Senhor, dai-me sabedoria para saber fazer as escolhas certas. E aí fique se perguntando, como que você chega à sabedoria se não passando por dificuldades e passando por situações difíceis onde você vai ter que escolher um ou outro caminho. E aí, no fim das contas, você conclui: eu escolhi com certa sabedoria. Então você pede a sabedoria, mas o que chega para você são desafios para você alcançar a sabedoria. E nem sempre nós temos paciência e a capacidade de enxergar isso. Outro detalhe. Às vezes, pessoas que estão muito próximas a nós nos amam tanto, que acabam nos sufocando. Quem não tem ao lado uma amiga como a Aurora, que te ama tanto, que quer tanto o seu bem, que acaba brigando e discutindo e te causando muita raiva, porque na cabeça dela as coisas têm que ser do jeito dela, porque serão melhores. E aí ela não respeita a sua vontade, ela não respeita as suas decisões, ela não respeita as suas escolhas. Mas isso tudo ela faz porque ela te ama tanto que ela acha que sabe o que é melhor para você. Nós precisamos de amigos desse tipo. E na história isso fica claro. Amigos desse tipo, assim, quando nós passamos por alguns problemas, conseguem soluções ou conseguem resolver algumas coisas pra gente, de forma que você se pergunta: meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? Então, assim, às vezes realmente nós precisamos de pessoas desse jeito ao nosso lado. No entanto, às vezes isso é sufocante. A gente precisa de um tempo, porque queremos exercer o nosso livre-arbítrio, queremos escolher o que é melhor para nós e poder respirar sem ninguém nos sufocando. Então, assim, são situações da vida que nos levam ao amadurecimento, tanto do nosso lado, quanto do lado desse nosso amigo, dessa nossa amiga que age dessa forma. Né? No fim, a torcida é para que no fim tudo fique bem. Mas quem não tem ao seu lado uma amiga como a Aurora? Para falar a verdade, quem não tem está perdendo muita coisa. Porque é muito valioso uma pessoa desse tipo ao seu lado. Por fim, às vezes, tudo que nós precisamos é um dálmata. Para correr, para brincar, para pular, para latir.
e para sentar do seu lado, apoiar a cabeça nos seus joelhos e simplesmente assistir seu show. Gente, encerrou a tela. O livro é muito bom. De repente esclerosei. Marina Mafra. Se puderem, leiam. É muito bom, é muito bacana e com certeza você também vai tirar algum aprendizado dessa história. É o segundo vídeo que eu estou gravando, então se não tá legal, se não tá bacana, se poderia ser melhor, se você já é mais experiente, deixa sua dica aqui embaixo, isso vai ser muito útil. Prometo que eu vou ler e vou levar em consideração. Do mais, se inscreva. Com certeza não deve ter nenhuma inscrição ainda. Se inscreva, ajuda o canal. Vamos... Se você gostou do vídeo também, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes. Muito obrigado. Deixa um joinha aí. Até a próxima. Abraços.